Boa noite a todos. Eu peço desculpas pelo atraso, problemas técnicos fizeram com que não fosse possível iniciar às 8 horas. Mas agradeço a todos a atenção e vamos iniciar mais uma preleção do Evangelho da Fraternidade Espírita Casa de Ismael. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de podermos estar aqui mais uma vez para estudarmos, para que possamos receber todos esses fluidos de amor, de paz, de fraternidade que a preleção do Evangelho de Jesus nos traz. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade, ao nosso mentor amigo que nos acompanha e que nos permite estar aqui para podermos cumprir com a nossa missão, levando ao conhecimento de todos e ao nosso próprio conhecimento as palavras do Evangelho de Jesus. Obrigado, mentor amigo, por essa oportunidade, pelo acompanhamento, pela sua ajuda. Obrigado, Jesus, mestre do amor, da paz e da fraternidade, por poder nos acompanhar, que jamais nos abandonou. Obrigado por sua ajuda. E juntos nos aproximamos de Ti, Pai. Deus do amor, da fraternidade, que ilumina o nosso caminho, que nos deu e nos dá e nos fortalece na nossa vida. Obrigado, Deus, por podermos estar aqui cumprindo a nossa missão. E agradecidos que estamos, vamos fazer com que os nossos corações estejam sempre limpos, puros, de todo medo, de todo rancor, de toda mágoa, porque dessa forma nos aproximamos de Ti, Pai. E próximos a Ti, vamos dizer a oração que Jesus nos ensinou, fortalecendo as nossas energias de amor e nos aproximando mais de Ti. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Assim seja. Depois de vencer todas essas batalhas para que pudéssemos estar aqui conversando com vocês, agradecemos a Deus por conseguir, por receber toda essa ajuda. E para a noite de hoje, para a nossa reflexão, para a preleção do Evangelho de hoje, nós temos um tema bastante interessante, muito importante, e que faz com que possamos ter reflexões a respeito do nosso dia a dia, das nossas experiências, né, na nossa vida. O tema de hoje refere-se à parábola dos talentos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, Mateus nos ajuda, nos narra, né, aquilo que Jesus passou, o conhecimento que Jesus deixou a eles. E muito inspirado, com certeza, iluminado pelos espíritos de luz que fizeram com que ele pudesse nos trazer essa informação, essa história, essa parábola, que era como Jesus fazia, como Jesus nos trouxe o conhecimento sobre as leis de Deus. E cada vez que nós pensamos na parábola dos talentos, cada vez que a gente lê e reflete sobre o seu conteúdo, né, sobre o que Jesus nos passa, mais a gente firma a nossa fé, a nossa esperança, a nossa certeza de estarmos no caminho que pedimos, de estarmos com a nossa missão em andamento. Para a gente poder falar sobre os talentos e a gente poder se situar, né? Porque é muito importante quando a gente faz a preleção, quando a gente conversa, quando a gente traz a notícia do Evangelho, é fundamental que a gente se posicione e a gente volte lá na época de Jesus e ouça, através de Mateus, como ele deixou essa informação para nós, como ficou marcado em nossa mente. Por quê? Porque talento, naquela época, era uma medida de peso.
e funcionava como moeda para pagamento, tanto na Grécia como em Roma. Então, o talento era uma medida de peso, eram esferas, como moedas um pouco maiores, que eram cunhadas, feitas de pedras preciosas, e no caso, de prata. Então, um talento, naquela época, um talento representa 30 quilos de prata. Então, nós podemos observar que 30 quilos de prata é muita prata, né? É uma riqueza. Então, talento, para eles, representava essa medida de peso que se constituía numa pedra preciosa, em várias pedras preciosas, que eram cunhadas do tamanho de umas esferas, de umas moedas, né? E que constituíam 30 quilos. 30 quilos de prata, um talento. E por isso, pelo valor, né? Talento também é uma faculdade que não vem de nenhum ensino, mas da aptidão de cada um. Faculdade de que nós somos detentores, que nos é definida, que nos é deixada por Deus. Nós detemos talentos. Todos nós temos talentos. E a parábola do talento é um ensinamento que Jesus nos passa, que conta a história de um homem, de um senhor, de um possuidor de terras, que precisando fazer uma viagem longa, não sabia como fazer para deixar os seus bens. Então chamou os seus servos, os seus empregados de maior confiança, e a eles destinou a sua riqueza. E a sua riqueza era medida em talentos. A um deu 5 talentos. 5 talentos, que representa 150 quilos de prata. A outro deu 2 talentos. E a um terceiro deu 1 talento. Observem que cada um recebeu uma quantidade de talentos. E o que recebeu menos, 1 talento, naquela ocasião, representava quase 1 ano de salário do trabalho que ele realizava para esse senhor. Assim, deixando com os seus empregados, né, com os seus servos, os talentos, foi viajar. Na volta, Jesus contando a todos, o dono, o senhor, voltou para o seu lugar, para as suas terras, e lá chegando, chamou os seus empregados para que lhe prestassem contas a respeito dos talentos que lhes foram deixados. Para que nós fixemos bem essa ideia da parábola dos talentos, é fundamental que nós não relacionemos simplesmente talentos a bem material, mas sim a uma faculdade que nos é dada por Deus. Além dos bens materiais, além dos talentos, nós temos essa faculdade, que são dotes que nos são passados por Deus, para que nós possamos utilizá-los no cumprimento da nossa missão. Retornando o Senhor, chamando os seus servos para prestarem contas, o Senhor recebeu as seguintes respostas dos seus empregados. Apresentou-se ao Senhor o primeiro empregado, que recebeu 5 talentos. Esse entregou-lhe os 5 talentos e mais 5 talentos, informando-lhe que havia trabalhado muito, se dedicado muito, e que empregou bem os 5 talentos, e ele lhe rendeu mais 5 talentos. O Senhor lhe disse, servo, empregado bom, fiel, trabalhastes bem e com a minha confiança. Eu lhe recompensarei e você entrará no gozo dos meus negócios. Será feliz junto comigo. E assim foi. Chamou o segundo servo, que havia recebido 2 talentos. E da mesma forma que o primeiro, disse ao Senhor
que também empregou, trabalhou bem, e lhe entregou os 2 talentos e mais 2 talentos que havia rendido do fruto do seu trabalho. Da mesma forma, o Senhor lhe disse que confiou os talentos em boas mãos e que lhe recompensaria, fazendo com que estivesse junto a ele com a sua alegria e felicidade. Chamando o terceiro servo, aquele que ficou com um talento, o Senhor lhe perguntou qual teria sido o destino daquele talento que lhe foi confiado. O servo respondeu ao Senhor que, com muito medo de perder o talento e sem poder fazer muita coisa, enterrou o talento para que ninguém o roubasse. E, nesse momento, devolvia o talento ao seu senhor, dizendo: aqui o tens, é teu. Respondeu o senhor: empregado mau e preguiçoso, devias ter trabalhado para que o talento rendesse juros e me entregaria agora o que me era devido. Tirarei o teu talento e entregarei ao que tem 10 talentos, porque todo aquele que tem, muito lhe será dado, e aquele que nada tem, ainda assim, o pouco que tem lhe será tirado. Então, aquele que mais trabalha, mais terá. E aquele que não trabalha, com certeza, perderá cada vez mais, ficará cada vez com menos. Pediu ao servo, ao empregado inútil, que se retirasse e fosse para as trevas exteriores, ou seja, que voltasse para o mundo de onde veio, que aprendesse, que se dedicasse, porque o Senhor sempre dá uma oportunidade para que possa renovar o seu talento. Recursos que chegou ao Senhor foi desta forma que, depois do servo que recebeu o primeiro talento, esse servo inútil, né, que não conseguiu aprender, que não se dedicou e utilizou os recursos que Deus lhe ofereceu com dedicação, para que pudesse retornar ao Senhor futuramente, empregando bem os talentos que lhe são confiados. Deus concede os talentos a seus filhos de acordo com a capacidade de cada um, para que desenvolvam a sua missão aqui na Terra com responsabilidade, respeito e retidão, garantindo a sua evolução material e espiritual, necessárias para que se aproximem de Deus, da felicidade. A cada um segundo a sua capacidade, porque a importância dos talentos não está na quantidade dos talentos, 5, 2, 1, o que quer que seja, mas sim na qualidade de como tratamos os talentos, como os desenvolvemos, como os empregamos. Aquele que empregou bem os seus talentos, com esforço, dedicação e trabalho, procurando sempre multiplicá-los, entra no reino de Deus, entra no reino do seu Senhor, porque evolui, porque conhece mais, porque faz sempre o melhor e mais que podia para multiplicar, mas para multiplicar o amor. Porque, como disse Emmanuel num dos livros psicografado pelo Chico, que não me lembro o nome agora, e que nos traz reflexões profundas. Porque tudo o que fazemos, todo o nosso talento, tem que ser empregado no cumprimento de nosso dever. Mas para que a gente possa fazer com que prospere o amor, fazer com que o amor se multiplique, o talento se multiplique, né?
Como disse Emmanuel, o amor começa aonde o dever termina. Aí nós começamos a pensar, e eu comecei a refletir, né, como todos nós devemos, a respeito de como nós observamos os nossos talentos e o que é talento e como isso se traduz na nossa vida no dia a dia. Como que a gente pode ver isso? Como nós podemos sentir essa parábola, esse recado, essa notícia de Jesus sobre as leis de Deus, sobre como multiplicar os talentos, principalmente como multiplicar os talentos do amor, da fraternidade, da caridade. Como que a gente pode saber como a gente faz com amor? Quando a gente cumpre somente com o nosso dever, como às vezes a gente fica olhando, né? Como a gente fica observando as pessoas. Por exemplo, todo mundo toma café. Ou a maioria das pessoas tomam um café, tomam um chá, né? Fazem a sua refeição matinal. E toda vez a gente toma o café e sente aquele sabor delicioso. Um exemplo muito claro, a gente tem na nossa vida no dia a dia. Sempre toma o café, sempre tem aquele sabor. E a gente nunca presta atenção nos talentos de quem o faz, nos talentos de quem está nos servindo. Por que, que quando nós pegamos o mesmo café, a mesma água, a mesma vasilha, o mesmo açúcar, e fazemos o café, ele não tem o mesmo sabor daquele que nós tomamos quando alguém nos serve? É porque nós precisamos prestar atenção nos talentos de quem está fazendo o café. Porque sempre faz a mais do que o cumprimento do dever de fazer o café. Como coloca o açúcar, como prepara a mesa, como te entrega o copo de café. Faz sempre mais do que o dever, faz sempre mais do que a obrigação. Coloca um pouco de si em tudo que faz. Por isso que Emmanuel disse ao Chico, o amor começa aonde o dever termina. Essa é a reflexão importante que sai a respeito do que são os talentos. Não importa quantos são, mas importa a qualidade que nós damos do cumprimento da nossa missão, utilizando os talentos que nos foi confiados por Deus. Trabalhar sempre mais, multiplicando os seus talentos materiais. Faz parte da evolução. Faz parte da evolução do mundo. Agora, multiplicar os talentos no amor, na fraternidade e no perdão, faz parte da evolução espiritual, necessária para nos aproximarmos de Deus. Utilizar todos os talentos que nos é concedido em nossos propósitos é obrigação. Utilizar todos os talentos que nos é concedidos em nossos próprios propósitos, para nós mesmos, é obrigação. Agora, utilizá-los em benefício e proveito do nosso próximo, não somente no círculo familiar e de amizades, mas em benefício de todos que necessitam da nossa atenção e ajuda, é caridade. Utilizar os talentos em benefício do próximo, ajudando ao próximo, dando a nossa atenção, é caridade que agrada a Deus. Aquela atenção que todos merecem, principalmente daqueles que nos pedem alguma coisa. E em muitas circunstâncias, nós não utilizamos adequadamente os nossos talentos voltados para a caridade, para a fraternidade. Porque não damos atenção. Nos livramos da pessoa, entregando a ele simplesmente o que nos pediu. E sempre quem pede não é o mais necessitado. E o que pede, em muitas circunstâncias, é um motivo para poder angariar a nossa atenção, o nosso respeito, o nosso amor.
a nossa preocupação com o seu problema. Essa é a verdadeira caridade. Isso é usar adequadamente os talentos que Deus nos confiou. Aquele que bem usa os seus talentos terá sempre mais, enquanto aquele que esconde e enterra seus talentos, enterra também a sua vida e perderá até o pouco que tem, porque não tem mais fé em Deus. E a falta de fé gera o desconhecido, que por sua vez gera o medo. E o medo é uma coisa terrível em nossas vidas. É o que nos afasta de Deus. É o que mutila a nossa iniciativa. É o que nos faz displicente. E o medo de investir em nossos talentos, o medo de fazer as coisas progredirem, gera preguiça, inibição, conformismo, má vontade. E com isso, deixamos de assumir a nossa missão, que é o compromisso que nós assumimos com Deus. Todos nós, quando viemos para cá, para a Terra, quando nós nascemos, quando nós encarnamos novamente aqui, decidimos e conseguimos, conquistamos uma missão que nos foi aprovada por esses espíritos de luz encarregados da encarnação, aprovadas pelo Pai. Deus nos confiou uma missão e nós não podemos negar essa confiança. Nós precisamos ter muita fé, muito amor, para que possamos um dia, na presença do Pai, não ficarmos envergonhados de não termos cumprido com a nossa missão. O medo de investir em nossos talentos, o medo de fazer as coisas progredirem, gera a preguiça, a inibição, a desconfiança. Nos perdemos. Mas existe uma condição prioritária para podermos utilizar bem os nossos talentos. No Evangelho de Jesus, nós encontramos essa condição prioritária para que nós possamos vencer o medo. Precisamos vencer o medo. E para isso, nós temos o Evangelho de Jesus, que nos garante essa ajuda. No Evangelho, estudando e praticando os ensinamentos de Jesus, ouvindo, procurando exemplos nessas parábolas, que é a maneira mais própria, mais prática para passar os ensinamentos da vida, que Jesus encontrou para nos informar tudo isso. Vamos descobrir o que são esses talentos e como fazemos para vencer o medo, que nos afasta de utilizarmos adequadamente os talentos, que nos afasta de multiplicarmos os nossos talentos, que nos afasta de vencermos a inércia. E no Evangelho de Jesus, garantindo essa ajuda, garante ajuda no quê? O Evangelho de Jesus. No conhecimento que gera sabedoria e preserva a vida. No conhecimento que gera sabedoria e preserva a vida. O Evangelho de Jesus que nos garante essa ajuda para definir o alvo em que queremos atingir, traçando os objetivos e avançando nesse caminho. Porque é muito importante e fundamental para que a gente possa aplicar os nossos talentos naquilo que estamos fazendo, para que possamos levar esse talento a mais e sempre fazer mais do que o dever. É necessário que tenhamos um objetivo, que possamos traçar esses objetivos através de um alvo a ser atingido. O Evangelho de Jesus
nos auxilia a vencer o medo e nos garante essa ajuda para refletirmos sobre a nossa missão. O que estamos fazendo? É isso mesmo que queremos? E se não for, use o livre-arbítrio e mude, acredite. É muito importante nós refletirmos sobre o que estamos fazendo. E se não for aquilo que precisamos fazer e que nós estamos observando que não faz parte da missão ou que precisamos melhorar, mude, use o livre-arbítrio, acredite. Acreditar em Deus, em nós mesmos, ter fé, melhorar sempre a nossa vida e lutar contra todas as adversidades. Deus é bom. Ele não te dá uma tarefa que não possa realizar. Acredite. O Evangelho de Jesus nos garante essa ajuda a acreditar que nossa força não está no que possuímos, mas em nosso conhecimento, em nossa fé, em nossa crença. Analisando o conteúdo da parábola, podemos fazer uma reflexão e nos situarmos em que posição estamos nessa encarnação, no cumprimento da nossa missão aqui na Terra. Uma boa reflexão, procurando sempre observar quais são os talentos e fazendo sempre mais do que é possível, multiplicando os talentos no amor, na fé, na esperança e na caridade. Deus não nos pede nada a não ser que sejamos felizes e que por onde passarmos possamos deixar um pouquinho do seu amor através da prática do amor ao próximo, da caridade, utilizando adequadamente os nossos talentos, cada vez mais, multiplicando-os em amor. Muito obrigado a todos por essa oportunidade de podermos refletir sobre esse ensinamento de Jesus, que faz que fiquemos mais atentos aos nossos talentos e possamos cumprir a nossa missão com dignidade, com fé, esperança e amor. Estejamos em paz e com Jesus. E para encerrarmos, a preleção do Evangelho de hoje, da Fraternidade Espírita Casa de Ismael, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e fazer com que os nossos corações vibrem muito amor por todo o universo, por todos os planetas, principalmente pelo nosso planeta Terra, que precisa muito de paz. Nos países em que se encontram em desavença, em guerras, que seus dirigentes tenham a fé, a esperança e a caridade e utilizem adequadamente seus talentos para conduzir seus povos ao caminho da paz, do trabalho e da dignidade. Vibremos muito amor pelo nosso país Brasil, que precisa muito da nossa força, da caridade, da nossa fé, vibrando muito amor por todos os dirigentes desse país, pelo nosso presidente, por todos os políticos, por todos aqueles que estão dirigindo os destinos da nossa pátria. Vibremos muito amor e pedimos proteção a todos. Vibremos muito amor por todos os doentes, por todos esses que estão sendo atingidos por essa nova doença, por esse vírus que está castigando a vida de todos. Vibremos muito amor por todos aqueles que se encontram nos hospitais, nas clínicas, nos orfanatos. Vibremos muito amor por todas as crianças em desamparo, por todos os idosos sem um lar, por todas as famílias que se encontram em desavença. Vibremos muito amor por todos os nossos jovens. Vibremos muito amor por todas as nossas famílias, para que se mantenham em união, em paz
e fraternidade. Vivemos muito amor por todos os trabalhadores da casa de Ismael, que, estando sempre juntos, unidos no amor do Mestre Jesus, continuemos a nossa tarefa. E vibremos muito amor por nós mesmos, que precisamos continuar nesse caminho do aprendizado e no estudo do Evangelho do Mestre Jesus. Obrigado a todos e que essa semana que se inicia possa estar com todos os problemas que estivermos, com todas as dificuldades que temos, mas com todo o amor, com toda a fé e com toda a certeza que possamos nos livrar de todas as dificuldades, trabalhando para o bem, trabalhando no amor e trabalhando com Jesus. Vamos dizer a oração que o Mestre Jesus nos ensinou para que a nossa semana se inicie com muito amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Assim seja. Obrigado e boa noite a todos.